Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda aula do curso de AutoCAD. Hoje nós vamos ver algumas ferramentas diferentes. São elas a ferramenta Chamfer e Fillet, Trim, Offset, Arc, Array, Mirror, Explode, Object Snap e Polar Tracking. Então vamos começar aqui com a ferramenta Chamfer. A ferramenta Chamfer, como o próprio nome já sugere, ela vai ser utilizada para fazer chanfrado no seu desenho, né? Então, para exemplificar isso daí, vamos colocar aqui um retângulo de 80 por 30, por exemplo. E, bom, agora vai uma dica. Vamos supor aqui que você tenha vários objetos, né, em locais diferentes do seu desenho. E você está trabalhando só em um aqui, mas você quer enxergar o todo. Então você vem com um duplo clique aqui na rodinha do mouse, ó, ele já vai enquadrar todos os objetos que você tem, certo? Então, vou apagar essa daqui. Vou dar um duplo clique no mouse, ele vai focar só no meu único objeto, que no caso é o meu retângulo. Vou ajustar o zoom e pronto. Bom, então, vamos supor que eu queira chanfrar essa ponta aqui. Então eu venho aqui com a ferramenta Chamfer, que se encontra bem aqui, nessa setinha. E, bom, ou você vai lá em cima e clica na setinha e seleciona a ferramenta Chamfer, ou então você pode digitar Chamfer no teclado e dar um Enter, que o AutoCAD já vai selecionar a ferramenta. Então, quando você seleciona a ferramenta Chamfer, ele vai pedir para você selecionar a primeira linha. Mas antes disso, você tem que especificar como você vai fazer esse seu chanfrado. Bom, eu vou explicar aqui duas opções, né, que são as opções mais utilizadas. Que aqui embaixo se encontra a opção Distance e a opção Angle. Vamos começar pela Distance. Cliquei em Distance, aí ele vai pedir, especifique a primeira distância do chanfrado. Vamos colocar aqui a distância 5, por exemplo. Primeira distância, 5. Dê um Enter, especifica a segunda distância, 7. Agora especifica a primeira linha. A primeira linha vai corresponder à primeira distância que você determinou. Então vou selecionar essa como primeira linha. E agora selecione a segunda linha, que vai ser correspondente à segunda distância que eu especifiquei. Pronto. Então, a primeira distância que eu coloquei foi 5 e a segunda foi 7. Aquele 5 ficou exatamente aqui, ó. Essa distância aqui, ó, 5. E o 7 ficou nesta distância aqui. Tudo bem? Vamos fazer mais um chanfro distance para exemplificar. Distance, ou você clica aqui embaixo ou coloca um D maiúsculo no teclado e dá um Enter, que vai funcionar do mesmo jeito. E vamos colocar aqui agora dessa vez 8 na primeira distância e 4 na segunda distância. Primeira linha eu vou colocar essa, onde vai ficar o 8, e essa é a segunda linha, que vai ficar o 4. Observe. A distância aqui ficou 8 e a distância aqui ficou 4, certo? Então vamos criar agora um chanfro utilizando o modo ângulo. Aí ele vai pedir, especifica a primeira distância do seu chanfro, que vai ser a distância correspondente à primeira linha que você vai selecionar. E agora o ângulo. Vou colocar 30 graus mesmo. Então minha primeira linha eu vou selecionar sendo essa e essa aqui. Pronto. Aí a distância que ele me pediu ficou aqui nessa segunda linha. Foi aquele 5, né? Aqui. 5. E esse ângulo aqui que ficou aberto de 30 graus em relação ao eixo X aqui, mas no sentido horário. Certo? O ângulo ele vai se abrir com relação à primeira linha que você selecionar. Então você tem que estar atento a isso quando você for utilizar a ferramenta chanfro com o ângulo, certo? Bom, a próxima ferramenta é a ferramenta Fillet. Vou selecionar ela aqui. Para exemplificar ela, eu vou criar um retângulo aqui com linhas. Vou ligar o modo orto aqui. Vou colocar aqui 20, 70, agora para cima, 20 de novo e fechamos. Pronto, temos o nosso retângulo. A ferramenta Fillet ela é utilizada para deixar os cantos, né, do seu objeto boleados. Então, nós vamos selecionar aqui o modo Radius. Vou selecionar diferente dessa vez, eu não vou clicar. Eu vou só digitar R e vou dar um Enter. Pronto, ele já selecionou o modo Radius. E agora você especifica o raio, né, do seu boleado. Vamos colocar aqui uns 10.
Aí você seleciona as duas linhas que correspondem ao seu vértice aqui. Então, essas duas linhas, pronto, já ficou boleado. Vamos criar outro agora clicando aqui. Vamos colocar menor, uns 3. Selecionar essa. Pronto, bastante simples. Bom, uma outra ferramenta que também é bastante utilizada no AutoCAD, principalmente para quem trabalha com a parte de arquitetura, né, mas também na parte mecânica, parte elétrica também é bastante utilizada, é a ferramenta Trim. A ferramenta Trim ela é utilizada para aparar aquelas entidades, né, que são indesejáveis, né, são como se fossem rebarbas do seu desenho. Então vamos criar aqui um esqueminha que vai ajudar a gente a entender isso daí. Olha, agora eu vou dar uma outra dica, que é o seguinte. Vamos supor, por exemplo, eu selecionei a ferramenta linha aqui, eu estou usando ela várias vezes, certo? Aí eu dou um ESC e eu saio da ferramenta linha. Se eu quiser selecionar a minha última ferramenta utilizada, que nesse caso foi a ferramenta linha, basta eu teclar a tecla espaço do teclado. Ele já selecionou a linha de novo. E aí eu posso agilizar nessa mudança ou então chamada de ferramenta. Vamos criar agora uma outra linha aqui. Vou esticar um pouquinho essa, passar aqui. Tem mais uma linha aqui. Bom, vamos supor que essas 4 linhas aqui, elas não deveriam estar ultrapassando esta linha aqui, elas deveriam estar alinhadas aqui. E então, o que eu vou fazer? Eu seleciono a ferramenta Trim, dou um Enter, e simplesmente venho clicando aqui por cima, ou então simplesmente seleciono todas as rebarbas, né, que eu queira cortar. Pronto, agora ficou perfeito. Uma outra forma de fazer isso é selecionar a ferramenta Trim, selecionar o seu objeto limite, vamos supor que seja essa linha, e aí você seleciona os objetos que você quer aparar. Tudo bem? Quando você seleciona a ferramenta Trim e simplesmente dá um Enter, não selecionando o objeto de limite, ele interpreta qual é o seu objeto de limite. E aí basta você ir clicando que ele já vai aparando. Uma outra ferramenta que é encontrada aqui, junto com a ferramenta Trim, é a ferramenta Extend. Vamos ver como é que ela funciona agora. Eu vou apagar essa linha aqui, vou criar uma nova linha. E vamos supor que essas linhas aqui deveriam estar tocando nessa linha aqui. Então eu venho com a ferramenta Extend, seleciono meu objeto de limite, dou um Enter e seleciono os objetos que eu quero estender. Ele já dá uma pré-visualização antes mesmo de você dar o segundo clique, né? Olha, então essas linhas já foram estendidas diretamente ao meu objeto limite. Uma ferramenta bastante utilizada também é a ferramenta Offset. Essa ferramenta ela é muito utilizada quando você está fazendo uma planta baixa, principalmente para você conseguir desenhar os muros, né, as paredes da casa ou então do prédio com muito mais facilidade. Como é que isso vai funcionar? Vamos criar aqui um retângulo de 30 por 40. Este aqui é o nosso retângulo. E vamos dizer que eu queira criar um retângulo com as mesmas proporções, né, que esse retângulo, só que com uma distância de 5 aqui para dentro. Eu venho aqui com a ferramenta Offset, dou um Enter aqui no Through, selecionar o objeto para dar Offset. Pronto. Você só seleciona a distância, pode ser 5 para fora ou 5 para dentro, e ele já cria uma cópia igual com a distância que você especificou. Se você tiver algumas linhas assim, por exemplo, aí vamos supor que eu preciso de uma linha idêntica a essa, só que a uma distância de, sei lá, 30. Venho com o Offset, dou um Enter, seleciono o objeto e digito 30. Pronto, ele criou uma cópia idêntica com essa distância de 30. Independente do formato que tem o seu objeto, vamos criar uma polilínea aqui, desligar o modo orto primeiro, muito importante, desliguei, e aí vamos criar um objeto aqui com um formato meio estranho. Se você vier com offset aqui nele, vai funcionar da mesma forma.
Você só especifica a distância, ele vai criar essa cópia, esse deslocamento do seu objeto, certo? Bom, a ferramenta Arc, ela é uma ferramenta que é utilizada usualmente e, bom, assim como o círculo, ela tem várias formas de inserção, mas eu vou me ater somente, nesse momento, ao arco de 3 pontos. Mas se você observar, ele sempre, assim como qualquer outra ferramenta do AutoCAD, ele dá indicações de como inserir cada um desses tipos de arco. Então vamos pegar aqui o arco de 3 pontos. Ó, especifique o ponto de início do arco. Especifiquei o ponto de início. Especifique o segundo ponto do arco. E agora o terceiro ponto. Perceba que se você segurar aqui, ó, ele mostra qual é o primeiro, qual é o segundo e qual é o terceiro ponto que você vai ter que especificar no caso. E a distância entre eles, não é? Que é a distância que você pode digitar no teclado. A distância linear, no caso. No arco você também pode inserir os dados quando você for especificar a distância entre o ponto 1 e 2 e do ponto 2 e 3, da mesma forma que você faria com uma linha, podendo especificar só a distância ou então a distância e o ângulo. Então, para você colocar a distância e o ângulo, basta colocar arroba, colocar a distância, vou colocar 40, menor que, e o ângulo agora, vamos colocar 45. E agora a segunda distância, arroba, 30, menor que 12 graus. Pronto, aí ele já forma um arco de acordo com seus parâmetros. Bom, agora nós vamos pegar a ferramenta Array, certo? A ferramenta Array, ela é utilizada para criar cópias padronizadas de determinados objetos, certo? Como está mostrando aqui no exemplo, você pode observar. Então vamos desenhar aqui um quadrado de 5 por 5, né? E vamos supor que eu queira criar várias cópias, né, uma cópia padronizada desses quadrados, de forma que eles fiquem com uma distância específica e com um número também de cópias especificado por mim. Então eu venho aqui e vou criar um array. Ó, ele aqui já tem, né, um padrão aqui de 4 colunas e 3 linhas, mas isso eu vou ajustar. Eu quero só 9 quadrados, então eu vou eliminar uma coluna dessa, colocar apenas 3. Se eu quiser, eu posso mudar o número de linhas, colocar 5 linhas, por exemplo, e ele já aumenta aqui para cima. Vou deixar só 3. E aqui você tem essa distância, né, esse between. Esse between é a distância entre o centro desse quadrado e o centro desse, ou então o centro desse quadrado e o centro desse. Vou colocar uma distância de 8, aqui, não, vou aumentar, 12 e 12. E aqui embaixo ele dá a distância total que você também pode ajustar. E aí ele já vai dividir automaticamente de forma que eles fiquem em distâncias iguais entre si. Tudo bem? E aqui clica no Close Array e está feita aqui a minha cópia padronizada. Essa cópia, essa disposição dos quadrados, elas podem ser feitas de outra forma. Ou então você pode desenhar um quadrado desse de 5 por 5 e ir desenhando outros quadrados especificando essa distância. Ou então você desenha o primeiro quadrado e vai fazendo cópias, né? Ajustando a distância entre eles. Mas isso dá muito trabalho, então é mais proveitoso utilizar a ferramenta Array. Uma outra forma de utilizar a ferramenta Array é utilizar o Polar Array. Se encontra bem aqui na setinha, basta clicar e você vai encontrar a opção Polar Array. Como é que vai funcionar? Ao invés de ele criar uma cópia naquele padrão linear, ele vai criar uma cópia num padrão circular. Então eu vou criar aqui um círculo. Enquadrei aqui dando um duplo clique na rodinha do mouse. E vou criar um ponto central de referência para ele fazer essa cópia circular. Então eu vou criar uma linha. O modo orto está ativado aqui embaixo, que eu quero que essa linha fique reta. A partir do centro aqui, colocar uma distância de 15. E vamos lá, ferramenta Polar Array, selecione os objetos que você quer dar ao array, no caso é o círculo. Dê um Enter. Agora selecione o centro do seu array. Quero que este seja o centro. Pronto. Agora ele criou aqui essa quantidade de cópias e eu posso alterar aqui em cima sem problema nenhum. No caso tem 6, eu vou colocar 9. Que você pode alterar a distância entre cada um dos seus objetos aqui do seu array. Claro que quanto mais objetos, menor vai ser a distância, automaticamente vai haver um limite aí que você pode colocar. Aqui ele está para preencher os 360 graus do círculo. Aqui você pode alterar o número de linhas, vou colocar 13 aqui para exemplificar. Ó, ele já aumenta o número de linhas e aqui você pode alterar o espaçamento entre essas linhas.
Tudo bem? Então isso pode ser muito útil pela mesma questão que é utilizado o array normal, que é a questão realmente de poupar tempo. Você cria já um desenho padronizado utilizando uma ferramenta automática que já vai facilitar isso para você. Uma outra ferramenta muito importante, que ela também é utilizada para poupar tempo, né, é a ferramenta Mirror. A ferramenta Mirror significa espelho em inglês, e como está mostrando aqui, ó, nesse caso, foi desenhada apenas a metade de cima da raquete, foi criado ali um eixo de simetria na parte do meio dela, e foi utilizada a ferramenta Mirror para completar a outra metade, ou seja, você só precisa desenhar uma metade do desenho e a outra metade é feita com a ferramenta Mirror. Então, vamos criar aqui um desenho, desligar o modo ortho. Vamos criar aqui um desenho, um arco não, uma polyline. Vamos criar um desenho agora, algo parecido aqui com um pássaro, ou não. E eu vou criar meu eixo de simetria. Ou eu posso criar um eixo de simetria externo, com uma linha, no caso uma linha reta, com uma distância que eu posso especificar também, em relação a qualquer ponto do meu desenho. E bom, vamos considerar que o meu eixo de simetria vai ser essa linha. Então vem aqui com a ferramenta Mirror, selecione o objeto que você vai espelhar. Quero esse objeto, dou um Enter. Agora selecione a linha, né, de espelhamento. Vou colocar aqui e ó, você já pode espelhar em relação a essa linha. Uma cópia idêntica e invertida do seu objeto. Bom, eu estou com o modo ortho ligado, então ele só vai espelhar dessa forma. Se eu desligar o modo ortho, ele pode espelhar em outras direções também. Tudo bem? Aí quando você dá o outro clique para completar a ação, ele pergunta apagar o objeto de origem. Se você colocar sim, ele vai apagar esse objeto que eu selecionei. Mas eu vou colocar não e ele vai manter os dois. Certo? Você pode também, se não quiser criar uma linha de referência, você pode simplesmente usar a ferramenta Mirror, selecionar o objeto, dar um Enter e clicar num ponto qualquer aqui do seu objeto, que já vai automaticamente criar essa linha automática, digamos assim, de referência. Colocar não e pronto, já foi feito o espelhamento. Agora, aproveitando esse mesmo desenho para exemplificar, uma outra ferramenta que é a ferramenta Explode. Para que serve a ferramenta Explode? Vamos lá. Esse desenho ele foi criado com a ferramenta Polyline. E como foi explicado no vídeo anterior, quando você cria um desenho fechado com uma Polyline, ele vira um objeto só. Então você não tem como selecionar as linhas individualmente. Qualquer ponto que você clicar, ele vai selecionar o objeto inteiro. O mesmo vale para um retângulo, por exemplo. Se eu criar um retângulo com a ferramenta Rectangle, ele vai ser um objeto só, não interessa onde eu clicar. Agora, se eu criar um retângulo com a ferramenta Line, já vai ser diferente. Então eu criei aqui esse quadrado com a ferramenta Line e perceba que as linhas ficaram independentes. Eu posso clicar na linha e ele vai selecionar só aquela linha. Então a ferramenta Explode vai servir para quê? Para eu explodir esse objeto, né? Ele vai deixar de ser um objeto inteiro e vai ser dividido em várias linhas, no caso. Então vamos testar aqui. A ferramenta Explode está aqui. Você pode digitar X e Enter, que vai selecionar também. Agora, selecione os objetos. Esse objeto, dou um Enter, pronto. Já explodiu o objeto. Agora as linhas estão independentes. Quiser explodir o retângulo também, vai dar certo do mesmo jeito. Pronto, agora esse retângulo está dividido em 4 linhas, não mais um objeto inteiro. Agora, existe uma ferramenta no AutoCAD que vocês já devem ter notado, porque ela surge quando você vai fazer qualquer tipo de desenho praticamente. Seja um círculo, uma linha, ou então um retângulo, seja lá o que for, essa ferramenta de auxílio ela vai aparecer para você. E qual seria essa ferramenta? Eu vou pegar aqui uma linha e perceba. Se eu me aproximar aqui da borda desse círculo, ele automaticamente já vai me sugerir o centro do círculo, para o caso que eu queira usar ele como referência. Se eu, a partir desse centro, puxar para cima, ele já vai me dar essa linha de extensão. Se eu puxar para algum dos lados, ele vai me dar uma outra linha de extensão. Aqui no caso da linha, dessa linha que eu criei, ó, ele já me sugere o ponto central e os pontos de término da linha. No caso do retângulo, se eu quiser achar o ponto central dele, basta eu puxar uma linha de extensão daqui
e uma linha de extensão daqui, ó. Ele já encontra a interseção dessas linhas, que é exatamente o centro do meu retângulo. Ele também sugere aqui os vértices, as coincidências dos pontos próximos, e tudo isso é utilizado para quê? Para facilitar a sua vida, você conseguir com mais facilidade um ponto de referência para começar um novo desenho, no caso. Mas isso pode ser desativado ou ativado, e essas opções também podem ser configuradas. Como? Esses pontos verdes só aparecem por causa dessa opção aqui embaixo, o Object Snap. No caso ele está azul aqui porque está ativado, mas se eu desativar ele, ó, dei um clique, ó, pegar a ferramenta linha, ó, o AutoCAD não está mais sugerindo para mim aqueles pontos verdes de referência. Isso dificulta realmente a sua tarefa aqui de desenhar. Então vou ativar de novo, ó, e os pontos vão voltar a aparecer. Se você olhar a setinha aqui do lado direito, você pode perceber que tem várias opções. Então nós temos o endpoint, o midpoint, o center, que já foram exemplificados aqui. Nós temos o centro geométrico, no caso ele iria sugerir o centro geométrico dos objetos. Nós temos também a extensão, que são aquelas linhas verdes, as interseções, que são os encontros, os pontos tangentes, no caso aqui esse é interessante. Desligar o modo Ortho, ele já vai mostrar aqui, ó, sugerir a parte tangente do círculo para você criar um desenho. Temos também o Nearest, que ele já vai fixar aqui em qualquer superfície. Isso às vezes atrapalha, então às vezes ajuda e às vezes atrapalha, então é melhor deixar desligado por enquanto. Nós temos o paralelismo e algumas outras opções aqui que vai depender, obviamente, da sua necessidade. Você pode vir aqui também, ó, e ativar através dessas caixas, pode desmarcar todas ou então selecionar todas. E aqui você também pode ligar e desligar o Object Snap, certo? Então essa ferramenta é uma ferramenta de precisão que auxilia bastante na tarefa do desenho. Se ela por um acaso estiver atrapalhando você, você pode vir aqui e configurar os que você está precisando ou os que não está precisando, ou então desligar tudo de uma vez, só clicar aqui, tudo bem? Agora uma outra ferramenta que também pode auxiliar ou agilizar o seu desenho, dependendo do que você estiver fazendo, é o Polar Tracking. Bom, se eu pegar uma linha e quiser criar essa linha de forma que ela fique reta, basta eu ativar o modo Ortho, né? E ela já vai ficar travada nesses ângulos aqui de 90 graus, né? Vai de 90 e 90 graus. Agora, se eu estiver precisando de travar essa linha em outros ângulos, aí eu já não uso mais o modo Ortho. Eu posso usar a ferramenta Polar Tracking, que ela se encontra aqui embaixo. Você pode ativar e desativar ela clicando aqui em cima, ou então teclando o F10, certo? Vou ativar ela aqui. Tem várias opções aqui, como você pode ver. Eu vou deixar de 90 aqui primeiro, e ela vai funcionar da seguinte forma. Eu ativei o Polar Tracking, eu vou criar uma linha, ó. E você pode se mover com a linha normalmente, mas quando você for nos ângulos de 90 e 90, ele vai dar essa travadinha, que é para se o caso você estiver precisando criar uma linha nessa posição, você já pode fazer isso com mais facilidade. Agora, se você observar, existem outros ângulos aqui também. Vou pegar 45. Ó. E aqui ele já vai travando em 45 e 45 graus. Se eu selecionar outro aqui, colocar esse. Ó. A cada 18 graus ele vai dando essa travadinha. E dependendo da sua necessidade, isso pode ser útil ou não. Se quiser desligar o Polar Tracking, F10, pronto, desligou. Agora já está normal, mais uma vez. Certo, pessoal, o conteúdo da aula de hoje era esse. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, comentário ou sugestão, por favor, deixe aqui nos comentários. E até a próxima aula.